Fala moçada, hoje nós estamos aqui para falar de carteira de motorista. A gente vai explicar como é que funciona as carteiras de motorista aqui, quais são os tipos, como é que funciona as provas e coisas do essas gênero. Relações com visto, e quanto tempo você pode usar essa carteira do Brasil, etc, etc. Então vamos que vamos, tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar, vamos lá. Para começar, vamos começar falando dessa coisa de carteira de motorista no Canadá. Primeira coisa, gente, o Canadá é imenso e cada província vai ter nomenclaturas diferentes para os diferentes tipos de carteira, para as diferentes etapas desse processo, e cada um vai fazer de uma forma, de acordo com o tipo de visto que você tem, as permissões que você tem, mas num geral, pelo que a gente já pôde comparar com os nossos amigos que moram em outras províncias, é tudo muito parecido. Então a gente vai dar o nosso ver aqui de British Columbia, né, de como funcionam as coisas aqui, como é que é a legislação aqui, mas isso é tudo bem parecido com como funciona em outros lugares também, certo? Tá no mesmo ballpark ali, mas mudam os nomes, mudam algumas coisinhas. Já dado o alerta, você já sabe que a gente não tá falando do Canadá inteiro, porque a gente não tem como falar sobre o Canadá inteiro. Vai vir uma pessoa nos comentários falando assim, e como é que é em Toronto? Aí eu vou ter que te falar, então procura no site do governo. Aí o Vitor Sincero vai subir a veia aqui, ó. De ódio. Procura no site da província de Toronto qual é a instituição que vai fazer isso, etc, etc. Isso. Então, aqui em British Columbia, a instituição que controla essa coisa de carteira de motorista é a ICBC. Isso. Acertei o nome. Acertou o nome. Porque a gente sempre confunde com o nome do banco, gente. O nome do banco é igual ao da cor, é bem tudo parecido. igual. Mas exatamente. É ICBC, tem um símbolo azulzinho e tal, não sei o quê. E ele segue, a gente segue aqui, acho que uma regra que é muito comum na província, acho que todas as províncias, que é estudante, ou quem vem com visto de estudante, né? Isso. Vai ter direito a dirigir ao longo do período de estudos. Então, se o curso for de um ano, curso de ensino superior, tá, gente? Não um curso de inglês. Curso de inglês, não. Você tem que ter visto, tem que ter aquele papel verde grande. Papel verde grande. É um papel verde grande. Não é um dinheiro enorme, gente. Não, mas é um papel verde que é um visto de estudante mesmo. É a permissão de estudo aqui, formal, em college, etc. E aí você pode dirigir com a sua carteira do Brasil pelo tempo que aquele papel vale. Isso, se o papel valer por um ano, você pode dirigir por um ano com a sua carteira do Brasil. Se valer por 2 anos, pode dirigir por 2 anos com a carteira do Brasil. Isso aí. Tá? Mas para o resto das pessoas, vamos dizer que você venha com um visto de estudante, mas o seu esposo ou a sua esposa venha com um visto de trabalho. Ele vai cair na mesma... É o mais comum, né? É o mais comum. Vai cair na mesma regra dos residentes permanentes. Sim. Que é quanto tempo, Vitor? 3 meses. Você tem 3 meses para dirigir com a sua carteira do Brasil e depois você não pode dirigir mais. Você tem que fazer e tirar a sua carteira daqui. Pois é. E aí, o que aconteceu, gente? Quando a gente chegou, a gente já meio que sabia dessa regra e tal, não sei o quê. E a gente já sabia que a gente não ia comprar carro tão cedo. Exato. E a gente não tava pensando em alugar, nem ficar alugando carro, nem nada disso. A gente só queria arrumar um emprego, trabalhar, ter uma vidinha. Queria conseguir se esquematizar primeiro. Ter uma estabilidade mínima na nossa vida. Aí a gente decidiu que a gente não ia tirar a carteira de motorista logo, né, amor? Exato. Então a gente fez... Foi, sei lá, uns 9 meses até a gente tirar a carteira de motorista? 9, já tinha passado bastante. Então a gente não podia nem treinar, assim, porque não tinha nem como. A gente, pra treinar, a gente precisava de autoescola, né? Precisava de autoescola, Porque tem aí entram algumas regras pra você poder estar dirigindo sem ter uma carteira válida no local. E aí a gente precisa explicar um pouquinho também das carteiras, né? Exato. E como é que funcionam essas nomenclaturas. Então eu Exato. vou passar pra você agora. Tá. Como é que funciona isso? Então, a principal, que é a carteira pra dirigir carro, que é a carteira que te dá a permissão de dirigir numa boa, porque tem várias regras aqui que não tem no Brasil, tá? Que é muito diferente nesse sentido, porque o processo, inclusive, para quem tá tirando uma carteira, quem nunca teve carteira de motorista nem no país de origem, é totalmente diferente pro processo de quem já tinha carteira no país de origem. Então, o que a gente quer para dirigir carro de boa na Lagoa, tranquilão, é a famosa Class 5 aqui em BC, né? A Class 5 é a que a gente quer ter. Então, com essa carteira Class 5, é de boa, é equivalente a você ter uma carteira que te permite dirigir carro no Brasil, tá? A carteira B, se eu não me engano. Eu acho que é a B. Acho que é B. Porque eu acho que é D é de caminhão, A é de moto. Eu acho que é isso. Então a Class 5 é equivalente à carteira que te permite dirigir carro no Brasil. Também tem uma carteira específica para quem vai dirigir moto. Também tem uma carteira específica para quem vai dirigir caminhão, truck, essas coisas. Também tem uma carteira específica para quem trabalha dirigindo pessoas, como táxi, Uber, Lyft. Se você trabalha com isso, você precisa de uma carteira especial, que é uma Class 4. Então cada carteira
carteira dessa vai te exigir determinados requisitos diferentes, provas diferentes, conhecimentos diferentes. Não é verdade? É verdade. E se a pessoa nunca teve carteira antes, seja um morador daqui, tirando carteira pela primeira vez, ou seja, uma pessoa que veio de outro país e nunca teve carteira, vai ter que passar pelas fases aqui que eles chamam de learners e depois de new, né? Que é o famoso... Na verdade é novice. É novice, não é new driver. Não é new driver. Mas eles falam new driver. Eles falam, mas o nome mesmo é novice. É novice. Você tem que passar por esse processo, né? De passar pela learners, passar pela new e até chegar na sua class 5. Se você nunca teve carteira antes. Gente, eu não quero ficar entrando nesse detalhe, o Vitor também não, da gente ficar falando muitos detalhes sobre a Learner e a Novice, mas o que acontece para as pessoas que não têm carteira de motorista e precisariam passar por todo esse processo? A Learners só vai te permitir dirigir para você treinar se tiver alguém dentro do carro que tem uma Class 5, ou seja, que tem uma carteira de motorista válida. Porque a ideia aqui deles é como se fosse assim, eu sou, sei lá, mãe do Vitor. Exemplo, nunca aconteceria, mas bizarro, né? Mas... Não, use outro exemplo. Eu tenho um filho, criancinha. Aí, criancinha virou adolescente e agora quer aprender a dirigir. O que eu faço? Eu sento com criancinha no carro e ele começa a aprender a dirigir. Faz sentido? Exato. A questão é, eles pensam muito que o pai ou a mãe, eles vão ensinar o mais jovem a estar dirigindo e não tem essa monopólio de autoescola desgraçado. Essa coisa muito louca aí. Não tem isso. Essa coisa das autoescolas, ficar pagando. Ser obrigatório fazer autoescola. Não tem essas coisas, não. Então, qualquer pessoa que tem uma Class 5 pode ensinar uma outra pessoa e tá dentro do carro com uma pessoa que tem a Learners pra estar aprendendo a dirigir. Então, agora a gente vai falar como é que é depois que você passa do L e vai pro N. Isso. Como é que funciona? Você faz um knowledge test, aí você tira a sua carteira L, que é a de entrada, né? Com essa carteira, você pode dirigir dentro dessas condições que a gente falou. Aí você tem que fazer um road test, um teste dirigindo 1 ano depois, para você poder tirar a N. E você passando nesse teste, você tira a sua carteira N. Você tem que ter um adesivão verde, inclusive, colado no carro, N. Você tem que andar com ele a todos os momentos. Você tem que andar com ele, exato. E aí, o que acontece? Com como o N, como um new driver, né, um novice driver, você pode dirigir sozinho e você pode dirigir com mais uma pessoa somente no carro, a menos que seja pessoas da sua família ou seja uma pessoa, novamente, com uma Class 5 que se responsabilize pela sua direção. Porque aí também o cara que tem a Class 5, ele tá botando o dele na reta. Se você dirigindo com esse cara da Class 5 e fizer merda, vai os dois presos. É porque se tem uma pessoa de Class 5, ela poderia estar dirigindo. Essa é a lógica, entendeu? Então é meio por aí. Essa pessoa com a Class 5 tá se responsabilizando por você estar dirigindo. Mas olha só, eu, ouvindo você falar, fiquei aqui com a dúvida. Eu sei o que é, mas eu vou falar pra pessoa. Você falou aí Road Test, que é um teste de direção. O que é esse tal desse Knowledge Test que eu tenho que fazer? O Knowledge Test é a provinha de marca X lá, velho. Vocês lembram da provinha de marca X do Detran? Aquela provinha de marca X que eles têm um ditado que você tem que escrever. Tem um ditado, você tem que escrever. Aqui não. Aqui não tem o ditado. Aqui não é assim que funciona, não. Então... Você tem que escrever lá, o cinto de segurança é muito importante. Tipo, o ditado é isso. Então, mas não tem teste psicotécnico. Não tem. Não tem. E tem um teste de visão. isso tem. Tem? Eu não lembro. Tem, logo que a gente faz o Knowledge Test, ele faz o teste de nossa visão. Ah, é? Na hora ali mesmo. E quando você faz o Road Test Nossa, também. eu nunca me toquei que não tinha um psicotécnico, agora que eu lembrei. Não tem. Você pode ser maluco e dirigir. Eu realmente não entendo a importância desse teste psicotécnico. Eu não sei por que aqui não tem. Não vou entrar nesse mérito, porque eu também não sei, gente. Sei nada dessa parte. Mas a questão é a seguinte. Você tem que fazer, então, o Knowledge Test, o Road Test, todas essas coisas quando você tá tirando a carteira pela primeira vez. E pra gente que tava com a carteira, né, do Brasil, que poderia usar a carteira do Brasil por 3 meses, mas aí a gente tem que fazer a nossa carteira canadense, a gente meio que passa por essas etapas também. Exato. Né? O que a gente teve que fazer pra tirar a carteira, você lembra? A gente teve que fazer... A gente é meio que considerado um N, né? Quando você traz a sua carteira do Brasil. Então, você é meio considerado um N. O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer o Knowledge Test e vai ter que fazer o Road Test. Só que você pega direto a Class 5. Você não pega uma N, né? Você pega direto a Class 5 se você passar. Mas tem um entre-meios aí. É importante lembrar que, a sua carteira do Brasil precisa estar válida. Muito importante essa reflexão. Ela não pode estar vencida. E quando você vai fazer o Knowledge Test, você dá a sua carteira para eles, a do Brasil, e eles vão tacar fogo nela. Eles vão desfazer Eles têm que destruir, porque, pelo que eu entendi, assim,
você não pode ter 2 carteiras de motorista simultaneamente. Eles têm algum acordo com o governo, Alguma coisa gente? com o governo. Tá escrito lá no site deles. Não sei exatamente o que é, não. Mas eu sei que não pode ter. Você Aí tem você que tem que dar aceitar, a sua né? e eles vão tacar fogo pra você poder tirar a sua É daqui. triste. Essa hora é triste. Mas o que acaba acontecendo com a gente? A gente tem que fazer o knowledge test, o testinho de múltipla escolha, tá? Pra gente poder pegar a permissão para a gente poder fazer o road test. Exato. Quando a gente faz o knowledge test, é como se a gente estivesse saindo do learners pra pegar a N. A N. Então a gente faz o knowledge test, ele entende que a gente já sabe dirigir e ele dá pra gente um papel Aquele papel amarelo. que dá a permissão da gente dirigir se tiver uma pessoa Com a Class 5. com a Class 5 no carro. Então, basicamente, a gente vira um L. A gente É. não vira um N, né? A gente vira um L. É mais ou menos, porque é outro processo, é outro caminho. Que a gente não precisa esperar. Tipo, se a gente passar no road test, você vai direto pra Class 5. Sim. Só que aí o problema é que entre o knowledge test e fazer o road test, cadê que você consegue marcar a data rápida? Ah, não, é 2, 3 meses pra conseguir marcar. Isso em tempos normais, tá, Tempos gente? normais. Não tô nem falando em tempos de novos, pandemia, modernos, não. Tô falando em tempos Ah, normais. tem outra coisa importante também. Você tem que ter tido a carteira no mínimo por 2 anos. Ah, a sua carteira do Brasil. Você tem que ter tido ela por no mínimo 2 anos. Então, Se você acabou de tirar a carteira e veio pra cá, é a mesma coisa que nada. vai ter que fazer o L, depois o N, passar todas essas etapas. Oh my Exato. God. Exato. E a gente não teve que fazer isso. Então a gente fez knowledge test e aí depois, quando conseguiu marcar a data, né? Fizemos o road test. Só que o problema era, a gente precisava treinar, né? Algumas das regras. Tem regra que é diferente, né? Então, assim, você precisa saber. É igual treinar pra prova, né, gente? Que tipo, você sabe dirigir? Sei. Mas treinar pra prova é diferente. Você tem que saber o que eles estão procurando te avaliar pra você acertar naqueles pontos ali. Então a gente fez umas aulas numa autoescola aqui, contratamos uma autoescola daqui. Porque a gente não tinha ninguém que podia sair dirigindo com a gente à toa pra treinar. Que pudesse ensinar a gente tava sozinho, né? A gente veio pra cá sem conhecer ninguém, Não conhecia ninguém mesmo. e tal, então assim, não tinha de onde tirar alguém com carro e tempo pra fazer isso. Exato. Então o que a gente fez? E como nos primeiros 3 meses a gente decidiu não treinar, a gente não alugou carro nenhum. Mas mesmo assim, eu não ia treinar, né? Porque eu só ia dirigir por dirigir, eu não ia treinar pra prova, é diferente. Eu concordo. O que a gente fez? Contratamos essa autoescolazinha lá, e o cara ele ensinou a rota, falou, você vai passar por aqui, eles vão te levar aqui na highway, você vai ter que fazer isso, você tem que fazer tal coisa, na hora que ela te mandar estacionar, você vai ter que fazer assim, assim, assado. Mas eu acho que pra gente falar disso, a gente vai ter que fazer um outro vídeo. Vamos ter que fazer um outro vídeo. Se vocês quiserem um outro vídeo sobre como que é o road test, as coisas que eles testam, etc., coloca aqui nos comentários, que aí de repente a gente planeja fazer um outro vídeo pra vocês. Tipo, quero saber sobre o road test, coloca aqui que a gente vai falar sobre isso. Mas resumidamente é isso. Você tem que se preparar, você tem que dar a sua carteira pra eles vão tacar fogo. Destruir ela. Destruir a sua carteira. Você vai ter que fazer o testezinho de múltipla escolha, vai ter que fazer o road test, e aí você vai pegar a Class 5. E aí depois disso, tem que fazer mais alguma coisa? Que eu saiba, não. Só quando ela vai vencer, você tem que renovar. Você renova. A primeira carteira que vem, ela tem um tempo de renovação menor, porque... Eu acho que é 2 anos. Eu acho que é 2 anos. E aí a próxima é 5. É 5. A gente já recebeu a de 5. Já recebemos a de 5. Então, é bem tranquilo renovar também. Nossa, gente, coisas que você acha que vai demorar horrores, que vai ser um sofrimento, que não sei o quê. É bem tranquilo. É assim, e olha... É bem tranquilo se você for esperto, né? Se você achar que vai chegar lá de manhã, vai ficar na fila, vai conseguir fácil, aí você tá dando mole. Não, você vai ficar... Era isso que eu ia até falar. O ICBC aqui é um dos lugares que tem mais fila que eu já vi. De todos os lugares que a gente já foi, de governo, etc. Exato. O ICBC é um dos lugares que tem mais fila. Então se prepare, você tem que ir lá. Prepare que talvez você vai demorar 1 hora, 1h30, 2 horas. Mas você pode agendar online e chegar lá na sua hora agendada e aí você... Aí resolve, vai mais rápido. Então você tem que ser esperto e usar as coisas a seu favor, entendeu? Exatamente. Mas, basicamente, esse eu daria pra tirar carteira de motorista depois que você já tem carteira de motorista no Brasil. E é bem simples, assim. Tem outros países que tem outros acordos com o Canadá, a pessoa só vem aqui e troca. A pessoa, quem tem carteira da Commonwealth, né? Tipo, se você tinha carteira de motorista da Austrália, do Reino Unido, da Irlanda, países da Commonwealth, assim, você vem aqui, troca a carteira e
Escócia também. Pega, dá a sua Eu acho e que pega Irlanda. outra. Tem alguns países aí que é sussa, entendeu? O cara só vai e troca. A gente tem que fazer o A rolê gente tem que todo. fazer a prova. Eles não confiam na gente dirigindo, não. Gente, não... O que eu acho sensato. Não culpo eles, não. Não culpo. Não culpo. Zero culpa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente já falou demais, né? Falamos então, demais. ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo, hein?